Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que acompanha este vídeo através desta plataforma digital. Eu sou o Frei Tiago Soares, franciscano pela graça de Deus, da província da Imaculada Conceição do Brasil. E a razão deste vídeo consiste em convidar você para realizar um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis. E no vídeo de hoje nós queremos refletir um pouco sobre a 14ª admoestação, que tem por título a pobreza de espírito. Portanto, ouçamos com muita atenção e carinho aquilo que o Santo de Assis tem para nos dizer, sobretudo para aqueles que desejam seguir mais de perto as pegadas do Cristo pobre, humilde e crucificado. E Francisco de Assis começa esta admoestação da seguinte forma: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitos há que, insistindo em orações e serviços, fazem muitas abstinências e macerações em seus corpos, mas por causa de uma única palavra que lhes parece ser uma injúria a seu próprio eu, ou por causa de alguma coisa que se lhes tire, sempre se escandalizam e se perturbam. Estes não são pobres de espírito, porque quem é verdadeiramente pobre de espírito odeia a si mesmo e ama a quem lhe bate na face. Pois bem, depois desta escuta atenta do texto, vou fazer algumas observações, destaques para ajudar na nossa reflexão. E inicio a mesma com a seguinte ideia. O Santo Evangelho, essa mensagem feliz, ela tem por destinatário todo especial os pobres. Ao longo da Sagrada Escritura, algumas situações vão evidenciar essa opção preferencial. E aqui faço menção de duas. A primeira, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta situação toda especial, o anjo vai dirigir esta feliz notícia aos pobres, aos pastores. Isso para dar uma dimensão, um destaque, que Jesus vem senão para os mais pequenos, aqueles que estão à margem da sociedade, do seu tempo, sobretudo. A segunda situação diz respeito ao início do ministério público de Jesus, da sua vida pública. Ele entra na sinagoga como bom judeu, num dia de sábado, e para ele vão entregar o livro do profeta Isaías. Então, à luz deste profeta, Jesus vai dizer o seguinte, tem um versículo todo especial que evidencia essa opção preferencial. E o Divino Mestre assim declara: O Espírito me consagrou com a unção e me enviou a anunciar aos pobres a feliz mensagem. Ou seja, aqueles que eram considerados pecadores pela tradição, Jesus tem todo um carinho, um olhar especial para com eles. Por quê? Para Cristo, em cada um dos pobres, dos pequeninos desta terra, existe uma esperança, ou seja, é Deus que quer realizar o seu projeto de amor junto dos mais pobres, dos mais sofredores, ou seja, aqueles que têm o coração aberto para esta novidade. E aqui já começo a dar alguns acenos sobre o que significa ser verdadeiramente pobre de espírito. Sobre esta bem-aventurança, dentre tantas bonitas que Jesus coloca, pontua, a pobreza de espírito é condição para estar no reino de Deus. Se olharmos com atenção o início da demonstração, Francisco também recorda aquilo que foi dito por Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com relação à pobreza evangélica, ou esta pobreza de espírito, qual é o seu verdadeiro significado? Então, a pobreza evangélica não é um posicionamento favorável à indigência, ou seja, Deus não apoia a miséria, tampouco não deseja ver os seus filhos nessa situação. Mas a pobreza evangélica significa ter um coração aberto à misericórdia, ou ter consciência de que nós somos uma necessidade. Necessitamos desta ação, deste auxílio que vem da parte do divino para poder realizar de forma plena a nossa condição. Em Deus o ser humano em Deus ele se move. Então, em Deus, tendo fundamento, o divino, o humano se realiza. Do contrário, é impossível. E do contrário, nós podemos observar uma situação que figura um verdadeiro obstáculo. E aqui faço menção
de um grupo específico do tempo de Jesus, os fariseus, que acreditavam que por meio de um esforço ou por conta de uma observância dos mandamentos ou de algumas regras, isso bastaria para conferir ou dar a este grupo a participação no reino. E aqui mora um grande perigo, porque ser pobre, do ponto de vista do Evangelho, essa bem-aventurança significa ter um coração voltado para o Senhor, ou seja, se colocar na dependência de Deus, reconhecer-se limitado, criatura. Agora, o soberbo encontra uma dificuldade aqui porque ele não põe o seu coração nesta verdade, ou seja, neste fundamento que possibilita a realização da condição humana, mas está apoiado em si mesmo, nas próprias forças. E neste estar apoiado em si mesmo, este indivíduo busca não a glória de Deus, mas a glória humana. E o que significa esta glória humana? Significa dar por demais valor à criatura em detrimento dos méritos e da bondade do Criador. Por isso Jesus deixa bem claro, né? Maldito o homem que põe a sua esperança no próprio homem, ou seja, acredita que com as suas próprias forças chegará a esse estado de graça. Chegará tão somente a esse estado de graça aquele que reconhece ser limitado. Por isso São Francisco de Assis não se deixa enganar pelas ações exteriores, né? A pessoa ela pode cumprir com excelência os compromissos, estar ali no culto, realizar com destreza, mas isso não significa ainda um coração, pode não significar ainda um coração totalmente voltado para Deus, porque neste fazer, se a pessoa se perturba quando alguém diminui o seu eu, o seu modo de estar na comunidade, se a pessoa se perturba diante dessas provocações, significa que o fundamento de todo o fazer, de toda a sua prática, ainda está na própria pessoa. Agora, se ela reconhece que todo o fazer, o trabalho realizado na comunidade é fruto sinal da bondade de Deus, tudo que vier é lucro. Então, o perigo mora quando o ser humano quer divinizar a si mesmo. Este divinizar a si mesmo significa um rompimento com a graça, porque tudo o que existe de bom na condição humana tem a sua razão de ser graças à santa operação de Deus. Então, desse modo, o que Francisco propõe, né, com este escrito? Aqui é uma desconstrução desta ilusão, ou seja, do ser humano que procura, a partir das próprias forças, a realização do projeto, um caminho que é inviável, né? Não se concretiza justamente porque o fundamento está distante de Deus, mas uma vez superada esta ilusão, ou distante deste falso fundamento, aqui o ser humano coloca o seu coração como este terreno preparado para acolher a obra de Deus. E um coração aberto, em condições para acolher a palavra de Deus, este sim possibilita a concreção da obra divina na condição humana, e possibilitar a realização da vontade de Deus na nossa condição. Por isso, um passo muito importante para adentrar de fato nesta dimensão, nesse estado de graça, significa reconhecer que tudo o que realizamos de bom é graça de Deus. Assim, o ter nada de próprio, isto identifica a nossa condição, porque para este planeta, né, viemos a este planeta, a esta realidade, sem nada, e dele também vamos partir sem nada. Um ser humano que tem clareza desta verdade radical, este sim é pobre verdadeiramente. Agora, aquele que se perturba porque alguém diminuiu o seu eu, o seu modo de estar na comunidade, significa que ele ainda privilegia por demais ou coloca o fundamento de toda a praxis, de todo o bem que ele realiza na comunidade, no próprio eu. E se esquece que a bondade é senão a operação de Deus nas nossas faculdades, ou seja, faculdades estas confiadas pelo Criador. Então, todo o bem, volto a dizer, é senão a santa operação de Deus em nós. Por isso, lá no finalzinho da demonstração, Francisco deixa bem claro que o pobre de espírito odeia a si mesmo, ou seja, ele sabe, diante dessas situações, que o eu, esse pequeno eu, pode identificar um obstáculo à graça, quando reclama todo o bem como algo que lhe é próprio, quando na verdade, de próprio nós temos tão somente os vícios e os pecados. Isso São Francisco de Assis deixa muito bem claro.
Portanto, o pobre de espírito, conforme nos ensina o Santo de Assis, ele se alegra quando alguém lhe bate na face, ou seja, quando alguém lhe recorda que ele é dependente da graça de Deus. Então ele não vai se perturbar quando alguém diminui, entre aspas, né? Ou põe este pequeno eu, essa instância, na dependência do Criador. Ele recorda, olha, tudo que você faz, tudo aquilo que você faz é senão a operação de Deus na sua vida. E não é por conta de um mérito próprio. Então aquele que nos recorda a nossa verdade mais radical, este sim ajuda o pobre de espírito a permanecer nesse estado de graça. Desta forma, meus irmãos e minhas irmãs, é verdadeiramente, aqui faço uso de uma colinha para não me perder, é verdadeiramente pobre no espírito aquele que põe toda a sua existência, né, toda a sua caminhada nas mãos de Deus. Tem por fundamento a sua razão de ser está nas mãos de Deus. E uma vez nas mãos de Deus, nada poderá nos abalar. Por quê? Se o fundamento de tudo aquilo que faço, de tudo aquilo que sou, está nessa verdade, que é o absoluto, que é o sumo bem, nada poderá me abalar, porque estou revestido desse estado de graça. Meu coração é, senão, morada do Deus Altíssimo. Então, é isso que Francisco coloca como o conteúdo desta admoestação, reforçando esse estado de graça, essa bem-aventurança, que nos faz pensar, ter olhos fitos, né? Não somente pensar, mas nos coloca nessa dependência do Criador, daquele que nos fez por amor. Então, nós queremos pedir a este Deus de infinita bondade que a nossa vida possa ser esse campo aberto, né? Essa terra fértil que acolhe o projeto, que acolhe essa semente, a palavra de Deus e se deixa trabalhar. E tem essa clareza, essa convicção de que tudo aquilo que realizamos e que figura algo de bom para a comunidade humana é, senão, a santa operação de Deus nas nossas vidas. Então, que esse Deus de infinita bondade possa nos abençoar, nos dar a graça de nos colocarmos sempre na sua dependência, a fim de que em nós, Ele, tão somente Ele, o sumo bem, possa realizar o seu plano de amor junto de toda a comunidade humana. Tá certo, meu irmão? Tá certo, minha irmã? Então aqui fica o convite para o próximo vídeo, para esse estudo. Nós temos, dentro das admoestações, são 28 admoestações, e no próximo vídeo o Frei dará um passo a mais nesse estudo que tem como objetivo estar sempre cada vez mais próximo dessa verdade, desta pessoa. Para nós, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é, senão, Jesus Cristo. Tá certo? Então fica aqui o meu grande abraço a você que acompanhou este vídeo. Que Deus te abençoe e te fortaleça na caminhada. Paz e bem.